Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, agora estou de volta oficialmente, pessoal. Voltei, depois sumi de novo, agora estou de volta novamente, mas a ideia, pelo menos, a menos que nenhum motivo de força maior interfira aqui, a ideia é que de agora para frente a gente volte aí com as nossas análises de matérias médicas semanais. Sumi, pessoal, porque realmente depois desses lançamentos de cursos, a gente precisa descansar. Eu não sei se vocês já têm alguma experiência em relação à elaboração de cursos, mas basicamente sou eu que preparo todas as videoaulas, eu gravo, eu edito, eu redijo a apostila, então tudo isso demanda muita energia, então percebi que eu estava merecendo umas boas férias. Então o motivo do meu sumiço foi em função dessa necessidade de descanso que eu percebi. Mas agora, sem mais delongas, vamos voltar às atividades do nosso canal. Pessoal, já anuncio a vocês que a próxima matéria médica de hoje especificamente, sobre a qual vamos falar, ainda é uma matéria médica animal, honrando aí o pedido principalmente da nossa querida colega Paula. A colega Paula, ela havia feito uma pontuação muito pertinente. Ela disse que no canal havia muitas análises de matérias médicas vegetais principalmente, mas poucas relativamente em relação a animais, matérias médicas animais. Então percebi que de fato havia esse desbalanço, pessoal. Então a gente vai se dedicar por um pouquinho mais de tempo ao reino animal, e aí posteriormente a gente vai voltar a falar dos vegetais, minerais também, eu não falo tanto igual dos vegetais. Enfim, pessoal, a nossa matéria médica vegetal, ela é muito mais abundante, isso acabou condicionando a eleição aqui dos medicamentos que eu analiso com vocês. Mas a gente ainda está na série animal e vamos dar continuidade com mais um réptil, Naja tripudians. A gente já havia falado sobre uma cobra, mas foi Lachesis, inclusive é um dos vídeos que mais fazem sucesso até hoje aqui no canal, além de que Lachesis é um policresto, que são aqueles medicamentos recorrentemente indicados dentro do rol de homeopatias da homeopatia clássica. Então, o policresto é aquele, dito de outro modo, de forma bem resumida, é um medicamento POP, é um medicamento que já foi ostensivamente experimentado e, portanto, que tem a sua patogenesia muito mais conhecida, com que boa parte aí dos homeopatas tem muito mais familiaridade em relação a outras. Mas agora nós vamos falar sobre um réptil que não é tão badalado igual Lachesis, pessoal, e é importante, como Lachesis, quando se fala em réptil, principalmente quando se fala em cobra, parece que só existe esse medicamento. Lachesis é o único grupo dos ofídeos que existe, então por isso mesmo eu acredito que um excelente ponto de partida para a nossa análise é também um diagnóstico diferencial, porque acaba que Lachesis eu percebo que na mente, maior parte dos homeopatas, aparentemente Lachesis incorpora todas as personalidades ofídeo, então é como se todas tivessem traços de Lachesis, então por isso o diagnóstico diferencial aqui vai ser tão importante, pessoal. Além de que, como não poderia deixar de ser, Naja tripudians, além de ser pouco conhecida, pessoal, uma personalidade homeopática sobre que se discorre aí muito pouco no nosso meio homeopático, ela recebe as benditas estereotipações, ou seja, a gente costuma pensar em Naja quando nós estamos avaliando ali um perfil suicida, e é um perfil que cogita atentar contra a própria vida de uma maneira relativamente peculiar, através de um machado. Então, quando a gente pensa em suicídio e o método que o sujeito cogita empregar é o machado, atentar contra a própria vida com o machado, só por causa disso a gente já pensa em Naja tripudians. Esse é um grande problema, pessoal. Primeiro porque, venhamos e convenhamos, isso é relativamente incomum. Qual é a chance de você, no seu cotidiano clínico, se deparar... pessoas que cogitam atentar contra a própria vida, infelizmente... o grosso aí dos casos clínicos que a gente vai acompanhar, em algum momento a gente vai notar insinuações suicidas, mas lançando mão desse meio é relativamente improvável, pessoal. Então é um sintoma muito peculiar, mas esse é o problema das estereotipações, que a gente acaba levando em conta que esse traço ele é como se fosse um distintivo
indissociável daquela personalidade, ou seja, se a pessoa ela não apresenta inclinação suicida cogitando lançar como meio para tentar contra a própria vida um golpe de machado, então não pode ser Naja. Eu já descarto imediatamente a possibilidade de se indicar esse medicamento, o que vai culminar invariavelmente numa análise muito parcial do caso, porque veja, essa é uma parte, é uma possibilidade em Naja, mas não é a única. E mais, isso não deve ser visto como um keynote excludente, ou seja, a pessoa não tem isso, ela não precisa desse medicamento, ela definitivamente não compatibiliza com essa personalidade. Então, eu vou buscar lançar luz, pessoal, sobre aqueles aspectos que passam relativamente no obscurantismo quando estamos analisando Naja Tripúdios. Então, eu já comecei aqui evocando o clichê. Qual é o clichê? Justamente esse método para tentar contra a própria vida, que nós podemos ou não ainda perceber em Naja, pessoal. Então, não necessariamente Naja pode pensar única e exclusivamente nesse meio para tirar a própria vida. Pode cogitar outros meios, como por exemplo se lançar de um lugar alto, tal como a gente nota também em argento nítrico. Mas antes ainda, pessoal, já vou abrir um parênteses aqui, eu tenho um aviso muito importante para vocês, antes da gente adentrar na seara de análise propriamente dita dessa matéria médica. Eu vou trazer um aviso que eu sei que tem muita gente que não vai até o final, porque os meus vídeos são hiper mega ultra longos, né? Geralmente é o tamanho aí de um filme B, um filme meia bomba, né? Como se costuma dizer. Então tem muita gente, naturalmente, que não tem paciência de ir até o final. Então, o aviso que eu tenho é o seguinte, eu já havia prometido aos meus alunos do curso de sais uma segunda edição do nosso índex sintomatológico. O que é um índex, pessoal? É aquele material que eu propus aos colegas que adquiriram o curso ali no momento do seu lançamento. E esse índex facilita demais o nosso cotidiano clínico, que é basicamente um repertório de sais. Ou seja, ele está estruturado em ordem alfabética, você vai pesquisar determinado diagnóstico, por exemplo, pé de atleta, gastrite, e aí vai aparecer uma série de indicações de sais de que vocês podem lançar mão para tratar ou para servir de suporte ao tratamento daquele diagnóstico especificamente. E aí em algum momento eu pedi que os colegas me trouxessem sugestões de novos sintomas para serem inclusos ali no índex, sintomas que eles procuraram e não acharam. Então os colegas gentilmente me trouxeram aproximadamente cerca de 15 sintomas. Então eu anuncio a vocês, a segunda edição já está disponível para você que é aluno do curso de sais, já está disponível lá no último módulo para você baixar a segunda edição com 15 sintomas inéditos. E além disso, pessoal, eu também já disponibilizei lá para vocês uma videoaula bônus. Qual que é a finalidade dessa videoaula bônus? A videoaula bônus, ela tem como objetivo responder aquelas dúvidas que foram mais frequentes, aquelas dúvidas mais corriqueiras que eu recebi, não apenas pelos comentários ali em cada videoaula correspondente ali no curso, dúvidas que me enviaram pelo grupo, dúvidas que me enviaram via direct, pelo privado do WhatsApp, enfim, algumas dúvidas eu percebi recorrentes e eu senti necessidade de fazer alguns acréscimos, porque algumas informações eu percebi que elas abriram margem para dubiedade, abriram margens ali para uma interpretação ambígua de repente, então eu senti necessidade de uma videoaula que não apenas condensasse essas dúvidas mais frequentes, mas que também trouxesse maior luz sobre alguns pontos que eles pareceram relativamente prolixos ou imprecisos, sobre o que exatamente, vamos agora trazer alguns spoilers aqui sobre o que vocês vão encontrar nessa videoaula bônus que já está disponível lá para você acessar aqui a minha cola, pessoal, porque é isso, eu posso esquecer aqui de algum tema que será abordado nessa videoaula extra. Então veja bem, além do índex, né, já anunciei a vocês que está disponível a segunda edição do índex com 15 sintomas inéditos. Vou tratar também, pessoal, de algumas outras ações terapêuticas de determinados sais. Há determinadas frentes curativas de certos sais que eu já abordei no curso que eu não expus. Peço perdão, pessoal, muito por distração. Alguns sintomas eu me esqueci completamente de incluir ali nas análises, então eu trago esses acréscimos que me escaparam no momento que eu disponibilizei as videoaulas para vocês. A apresentação de 2 novos sais traços, então tem coisa nova também nessa videoaula.
Nós temos também uma análise, pessoal, de lateralidade em homeopatia, ou seja, o que significa aquela pessoa ter tantas queixas no lado esquerdo, o que o corpo dela está dizendo com isso, o que significa um doente ter tantas queixas do lado direito, como é que a gente interpreta lateralidade dentro do escopo da homeopatia. O que mais? Como alcançar a modulação adrenal através do sais? Isso é perfeitamente possível, pessoal, não apenas medicamentos homeopáticos conseguem gerar essa modulação, mas lançando uma única exclusivamente dos sais, a gente pode conseguir esse feito. Isso é digníssimo de nota, especialmente nos dias de hoje em que a gente tem tantos episódios, como é o caso da famigerada fadiga adrenal. E nós temos também como combinar adequadamente vários sais no mesmo tratamento. Tem alguns sintomas que constam lá no índex, pessoal, que vocês vão perceber que há ali quase umas 2 dezenas, às vezes até mais de 2 dezenas de sais que devem ser agregados àquele tratamento. Então, muitas pessoas perguntaram: nossa, Letícia, como é que eu distribuo esses sais? Será que tem como fracionar, tomar um pouco num dia, outro conjunto no dia seguinte? Quais são os critérios que eu utilizo para fazer essa distribuição? Então, vou falar sobre isso e vou falar também um pouquinho mais, pessoal, sobre a atuação dos sais a nível bioquímico. Qual é a grande diferença entre a ação dos sais em relação à ação dos suplementos? Também gerou muita dúvida, então vou me aprofundar nesse ponto. E também nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, já havia falado sobre isso na videoaula de apresentação do curso, falo nos módulos introdutórios do próprio curso de sais, mas vou me aprofundar um pouquinho mais sobre desequilíbrios psíquicos e como é que eles repercutem no nosso balanço bioquímico. Então, isso e muito mais já está disponível ali para os alunos, e um presente para quem ficou de fora. Letícia, não sou aluno, mas não quero perder essa oportunidade de novo, principalmente de ter acesso a essa segunda edição do Index. Se você adquire o curso de sais até quarta-feira, essa quarta-feira agora que eu estou falando, pessoal, quarta-feira, dia 3, até o último badalar dessa quarta-feira, dia 3, você tem acesso ao curso de sais digitando esse cupom aqui, pessoal, vou digitar para não ter erros. Você digita lá na aba de cupom de desconto, tudo com caixa alta, Lover, tipo amante da homeopatia, traduzindo aqui do inglês. Se você digitar esse cupom, você tem 15% de desconto. Você vai ter um desconto um pouquinho maior em relação aos colegas que adquiriram na data de lançamento. Isso aqui, esse cupom, ele está válido, só repetindo, até quarta-feira dessa semana, dia 3/8. Por fim, pessoal, avisos eram esses. Vamos retomar aqui a análise da nossa cobrinha, da nossa Naja tripudians. A gente vai, inicialmente, pessoal, a análise ela vai se dar seguindo o itinerário com que vocês já estão acostumados. Então, a gente sempre situa determinada matéria médica em seu miasma regente. Agora não vai ser diferente. Eu estou olhando ali, pessoal, porque várias vezes eu me perco aqui no tamanho do quadro, escrevo onde vocês não estão vendo, então de vez em quando eu vou dar uma espiada ali. Então, miasma regente de Naja tripudians, pessoal, vocês não podem ter dúvida disso aqui, é o luetismo. Na maioria dos casos, quando estamos falando de répteis, pessoal, na verdade, muitas personalidades do reino animal estão aqui no luetismo, às vezes não única e exclusivamente no luetismo, mas maior parte das personalidades animais, elas têm uma fase luética que seja, mas aqui em Naja, desde a fase mais abrandada de desequilíbrio até a fase mais avançada, sempre veremos tons de cinza do luetismo. O luetismo é definitivamente miasma regente dessa personalidade. E de que forma esse miasma se reflete em Naja, pessoal, especificamente? Bem, aqui nós temos um sujeito propenso a quadros depressivos e suicidas, pessoal, e tanto é fato que há muitas, mas muitas semelhanças com áuron metálico, pessoal, que também erroneamente é lembrada majoritariamente, quase única exclusivamente pela tendência suicida, como se só áuron fosse suicida, pessoal. Então, pelo amor de Deus, existe essa similaridade sim, mas não apenas nesse ponto, nessa inclinação para atentar contra a própria vida, mas alguns traços fundamentais de personalidade lembram demais. Na verdade, vocês vão chegar à conclusão que
Naja parece muito, a nível de personalidade, não apenas com Auron, mas parece demais com Lac Canino, parece demais com Cilícia, parece demais com Carcinosino, com Staphysagra, com Ciclamen. Por isso mesmo, pessoal, eu já queria ter falado sobre Naja há um certo tempo, mas eu fui um pouco reticente porque nem para mim mesma, de tanto que Naja parece com várias personalidades, a nossa matéria médica, nem para mim mesmo o núcleo exclusivo dessa personalidade estava muito claro. Demorou um pouquinho até eu chegar ao âmago, cerne do sofrimento, todo exclusivo, todo particular dessa personalidade. Como ela se parece com muitas, é por isso que a estratégia do diagnóstico diferencial definitivamente vai ser a melhor forma de analisar Naja tripudians, que a gente vai explorando o que é próprio, o que é exclusivo dessa personalidade, mas é uma personalidade luética, pessoal, ou seja, diante de uma crise, como é que a gente visualiza um miasma? Qual a melhor forma da gente visualizar o miasma regente de um indivíduo? Explorando o momento de crise dele. Pode ser um momento de crise atual, vamos supor que alguém te procure aí para buscar auxílio na homeopatia porque está passando por uma crise financeira. Pronto, você tem a faca e o queijo na mão para explorar a gradação miasmática em que se situa majoritariamente esse doente. Se é alguém que está no miasma agudo, como é que essa pessoa vai experimentar um contexto de crise financeira? Mediante as respostas de luta e fuga. Então imagine o nível de estresse, a síndrome do pânico, a pessoa entende que ela está correndo risco de vida com aquela crise. Aqui a gente tem uma resposta extrema muito similar ao que a gente observa no miasma agudo também, pessoal. Por quê? É igual eu já havia salientado a vocês lá naquela minha videoaula sobre miasmas. Vocês devem se lembrar daquela analogia que eu trouxe para vocês do nó. O luético, ele não tem aquela paciência para entender que a situação ela pode ser superada com paciência, com parcimônia. Quando ele enxerga uma crise, ele automaticamente já projeta sobre ela desesperança. Não tem como resolver isso aqui. Só tem uma forma de resolver, cortando esse nó. Só há um expediente de resolução e esse expediente é o mais enérgico possível. Então veja bem, é por isso que aqui, pessoal, não sei se eu já comentei com vocês sobre isso, mas aqui a gente tem as piores hipocondrias do mundo. Por que as piores hipocondrias estão aqui? Porque veja, se toda crise para mim eu interpreto como algo de que eu preciso me livrar rapidamente, com violência, sem paciência nenhuma, imagina se essa crise está dentro de mim, está no meu sistema, está no meu corpo. Então eu sinto que eu tenho que romper comigo mesma. Então imagina o nível de sofrimento, a pessoa quer resolver rapidamente, ela não suporta não entender o que está acontecendo com ela, ela não suporta não poder dar uma solução rápida para aquilo ali. Então, por isso, vocês imaginam o nível de sofrimento de um hipocondríaco luético. É um extremo do desespero. Então, a grande característica do sofrimento luético é essa percepção de que não há outro recurso a não ser o recurso mais enérgico possível. Isso aqui não tem jeito. Outro miasma em que a gente vai perceber essa desesperança é no caso do leprósico, pessoal. Mas no caso do leprósico, a coisa não para aqui na desesperança. Eu sinto que eu mereço aquela condição também, ou seja, existe uma autocondenação significativa e eu me contento com aquele patamar ali, não é eu devo continuar aqui porque é isso que eu mereço no fim das contas. Eu não posso morrer ainda porque eu tenho que ser punido por todas as minhas falhas. Então veja o viés da autopunição em que não, aqui o problema ele não pode ficar minimamente de pé, o problema tem que ser resolvido já. Se fui eu que causei, então eu mereço a morte. Esse problema sou eu mereço a morte. É a punição máxima. Não é uma punição branda que eu ainda fico de pé, eu preciso ser exterminada. Por isso mesmo, acredito que a partir dessa descrição das ramificações, das repercussões a nível comportamental desse miasma, vocês já percebem o porquê das inclinações suicidas. Se o problema sou eu pisei na bola, eu não mereço estar viva mais. Como está óbvio, provavelmente a essa altura do campeonato, pessoal, a gente está falando de uma personalidade que está no reino animal. No reino animal, o que significa o seguinte: maior parte dos problemas que eu enfrento, se eu ressono com o reino animal, se a minha melodia oculta é a nota animal, eu interpreto tudo pelo viés da sobrevivência.
do predador e da presa. Se eu não estou numa condição de predador, invariavelmente eu estou na condição de presa. Não tem conversa, não tem meio termo. Por isso, Shankaran traz muito para a gente como traço distintivo do reino animal, e aqui a gente vai perceber demais isso aqui, pessoal, ao ponto da gente lembrar muito também de Anacardium, quando a gente está analisando Naja, que é um antagonismo interno. Veja bem, se eu não identifico um predador lá fora, se eu não identifico nenhuma presa lá fora, sendo eu predador, então toda essa dinâmica ela dá internamente, que às vezes isso não está muito explícito na relação da pessoa com os indivíduos que a cercam. Às vezes essa dinâmica vítima-agressor não está tão evidente no convívio daquele indivíduo que a gente está, cujo caso aí a gente está acompanhando. Mas isso é claro quando a gente observa a relação do próprio sujeito com ele mesmo. Tem um lado dele que ele pretende subjugar o tempo inteiro. Existe um lado que ele adoraria que sobrepujasse esse lado que ele classifica como frágil, como vulnerável. Então essa dinâmica da visão animalesca, ela prevalece ou de forma evidente no trato do indivíduo com os demais, ou em relação a ele com ele mesmo, contanto que essa dinâmica está sempre presente. Vítima, agressor, temas ligados à sobrevivência, tudo tem essa conotação de, nossa, eu preciso ter isso aqui, porque se eu não tiver, significa que eu não vou sobreviver, significa que eu serei em breve sobrepujada por um predador, pelo mais forte, significa que eu não terei mais tanta disponibilidade de recurso, tanta disponibilidade de território. A linguagem, ela remete muito à dinâmica que a gente percebe no reino animal. Pessoal, então, estejam prontos para se deparar com essa dinâmica dual, alto, baixo, vítima, agressor, dominador, dominado, presa, predador. Aqui em Naja, curiosamente, pessoal, porque na maior parte dos casos, a gente pode, na maior parte esmagadora mesmo, a gente vai perceber uma alternância. Ora o indivíduo ele se comporta como predador, ora como presa. Aqui em Naja, pessoal, é só como presa única e exclusivamente. Ele só se coloca nessa posição de capacho. Você não vai ver o indivíduo Naja assumindo a sua natureza predadora. Ele até queria ter essa coragem. Ele nutre esse anseio ardentemente dentro de si. Muitas das preferências de Naja a gente entende a partir desse anseio. A gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais. Mas ele nunca externaliza isso. Quando você encontra o sujeito Naja, ele transanda submissão. Isso aqui fica bem visível, ele não sai daqui de jeito nenhum, a gente vai descobrir o porquê. Mas esse antagonismo, essa alternância de papéis, normalmente a gente vai observar em todo o reino animal. Aqui em Naja só, de certa forma, é uma exceção, porque não há alternância nenhuma. O sujeito ele se cristaliza aqui na condição de presa eternamente. E é um réptil, ou seja... O que a gente percebe em todos os répteis, pessoal? De uma forma mais ou menos tácita, de uma forma mais ou menos sutil, de uma forma mais ou menos expressa, sempre observaremos o viés da manipulação. Manipulação, do ocultamento. O sujeito Naja, ele não vai assumir-se agente da manipulação? Muito provavelmente não, pessoal, porque isso aqui já tem uma consciência moral super implacável com ele mesmo. A gente vai falar muito sobre isso no decorrer da análise. Se ele ainda manipulasse os demais, ele não ia suportar viver um segundo sequer. A consciência não permitiria sobreviver em posse dessa consciência de que, nossa, eu manipulo os outros. Definitivamente o sujeito não ia aguentar isso. Então, ele não manipula, mas ele se permite manipular. Ele percebe que os demais estão manipulando ele, mas ele se permite. Por quê? Eu ia deixar essa informação mais para o final, mas já vou adiantar, pessoal, porque ele não quer ofender os demais. Ele entende que se ele se insurge contra aquela manipulação, ele está tratando mal a pessoa. Ele não pode tratar ninguém mal. Isso é imoral, isso é ir contra as suas convicções, seus valores. Ele não pode tratar ninguém mal. Nem que ele faça isso, que trate a pessoa bem à custa da dignidade dele. É por isso que Naja parece demais com Carcinosino nesse sentido. Aqui é uma permissividade, ao ponto do total autodesrespeito. O sujeito já abre mão
da identidade dele, ele já não se impõe minimamente, os outros podem pisar nele o tanto que quiser que ele não vai falar absolutamente nada. Então ele assume a versão passiva da manipulação, ele é aquela vítima deliberada, uma vítima consciente, voluntária da manipulação alheia. Então a manipulação aqui em Naja aparece pelo viés passivo. O ocultamento, o que é? O ocultamento tem íntima relação com manipulação, pessoal, então seria até redundante eu colocar esses dois termos aqui. Mas o ocultamento em Naja aparece de que forma? Em Naja, o ocultamento aparece principalmente quando a gente examina o quanto de raiva esse sujeito reprime. Um nível, pessoal, é algo similar ao que a gente percebe em Estado Sagra. O sujeito vai engolindo humilhação, vai fazendo tudo que os outros pedem, tudo que os outros exigem, sem pestanejar, na maioria das vezes sem questionar, sem dar um pio de protesto. Então ele vai engolindo aquilo. Então o que ele oculta? O que realmente ele pensa, o que realmente ele gostaria de fazer. Chega um determinado momento que a raiva explode, mas a contenção aqui, pessoal, a supressão da raiva, ela é tão grande aqui que normalmente ela só é extravasada em sonhos. Então o que a gente pode observar aqui, a gente achava que só em Epar-Sulfur que a gente observava sonhos com temas de fogo, o elemento tungstênio também costuma sonhar muito com fogo, mas quando fala em fogo, principalmente sonhos envolvendo ataque com fogo, a gente normalmente só pensa em Epar-Sulfur, mas aqui a gente sonha muito com fogo, muitos sonhos com fogo, normalmente o sujeito concretizando, colocando para fora ali o seu ideal de revanchismo, a sua vingança através de algum incêndio que ele mesmo provoca, ele sonha que ele está ateando fogo naquela pessoa que humilha na maior parte do tempo. Então, onde a gente vê um processo de extravasão da raiva, em Naja, é quase que única e exclusivamente nos sonhos, pessoal. A gente não vai ver ele chegando nesse limite, até porque ele sente que, de certa forma, ele merece ser pisado. Existe uma autodepreciação que vocês não imaginam aqui. Por isso ele é o capacho perfeito. Porque quando as coisas dão errado, ao invés de ele reconhecer que existe uma parcela de culpa naquele que o está dominando, manipulando, ele acredita que não, tem alguma coisa a ver comigo, acho que sou eu que pisei na bola mesmo. Então é o capacho ideal, é o capacho que todo sujeito manipulador deseja, porque ele assume todas as responsabilidades dos deslizes. E mais, o manipulador percebe que é um indivíduo muito carente, é um indivíduo que não quer ficar sozinho, é um indivíduo que não quer ser abandonado. Na maior parte das vezes, o sujeito Naja vai aceitar esse tipo de humilhação porque ele não quer ser abandonado. Ele pode ser pisado tanto que for, mas pelo menos ele está com alguém, ele não está abandonado, ele é útil para aquela pessoa que o humilha. Ah, Letícia, mas você falou que no miasma leprósico existe essa questão da autodepreciação, a pessoa se denigre o tempo todo significativamente, essa não é a tônica do miasma leprósico, só que no miasma leprósico, pessoal, existe como se fosse ao mesmo tempo uma idealização dessa condição. O sujeito leprósico, ele tende a se tornar, de certa forma, é um pouco forte esse termo que eu vou utilizar, pessoal, mas didaticamente vem bem a calhar aqui. Ele tende a se transformar num sujeito parasita, pelo seguinte, porque ele gosta, de certa forma, a gente vai perceber isso com o passar do tempo, de chamar atenção para a condição de vítima dele. Olha o quanto eu sou coitadinho, olha o quanto eu estou sofrendo, nossa, tudo é culpa minha. Por quê? Porque existe aquela vontade de que alguém passe a mão na cabeça. Não, fulano, que isso, você é capaz, você dá conta. Então, é uma estratégia para obter esse afeto. Existe uma vitimização, até uma idealização desse patamar de vítima. Aqui não se cultiva o vitimismo, pessoal. Definitivamente, ele não quer lançar luz sobre o seu sofrimento. Ele realmente acha que ele merece passar por tudo isso. É diferente do miasma leprósico, que existe a intenção de que aquela ferida seja vista pelos demais. Não, ele faz questão de se assumir como pária, como excluído, faz questão de que todo mundo veja aquilo. Aqui a gente não percebe essa vontade de que as suas mazelas, as suas dores sejam vistas e sejam ovacionadas e ele sinta-se na obrigação de ser socorrido porque ele está daquele jeito. Aqui, normalmente, o sujeito vai engolir toda a contrariedade dele, toda a condição de humilhação dele. Ele vai engolir isso aqui, não vai deixar que ninguém perceba. Agora, estamos falando de uma personalidade que está também no estágio 15.
Não sei se vocês se lembram, pessoal, mas aqui no estágio 15, para citar alguns exemplos que a partir daí vocês já começam a chegar a algumas deduções. O que é estágio aqui? Como eu sempre enfatizo, pessoal, estágio é uma coluna da tabela periódica. Então, se você pudesse transformar Naja em um elemento da tabela periódica, você colocaria em qual coluna? Na 15ª. Por quê? Porque na 15ª nós temos como tema central a perda. Não à toa a gente tem lá nitrogênio, a gente tem lá fósforos, a gente tem arsênico, ou seja, toda a dinâmica mórbida dos nítricos, dos arsenicósons, dos fosfóricos, a gente entende a partir do tema da perda. A gente não consegue compreender o cerne de sofrimento dessas personalidades sem levar em consideração a perda. Então, todo comportamento dessas personalidades que estão aqui no estágio 15 se justifica a partir dessa percepção de que ou eu perdi, ou eu vou perder, estou prestes a perder, mas a gente só entende o sofrimento da coluna 15, coluna 15ª, quando a gente explora as ramificações da perda nessas personalidades. Não é muito difícil da gente entender, pessoal, porque que Naja está aqui, porque é um sujeito que ele se coloca numa condição de perda de aspectos fundamentais para a consolidação e manutenção da sua personalidade. Abre mão da sua identidade, abre mão da sua dignidade pessoal, aceita tudo quanto é tipo de desaforo, aceita tudo quanto é tipo de humilhação, abre mão de tudo, se for necessário, abre mão de todos os seus bens para que ele continue se mantendo ao lado desse explorador. Pelo menos ele não vai ser abandonado, igual eu havia dito a vocês, ou seja, se coloca numa relação hiper, mega, ultra abusiva para não perder pelo menos aquela ilusão de afeto. Não quer ser abandonado de jeito nenhum, sem falar que existem todas aquelas questões sobre as quais a gente conversou. O sujeito entende que se impor é ser mal educado, se impor é incorrer num deslize moral. Não, eu estou ofendendo a pessoa, estou tratando mal a pessoa. Que isso? Eu preciso tratar todo mundo bem. Só que aqui é a questão, tratar todo mundo bem, mas bom, a menos que você não invada aqui os domínios da minha dignidade, mas o sujeito Naja, ele abre mão até disso, pessoal. Então veja, existe um sacrifício de tudo que ele conquistou, tudo que ele conseguiu recrutar em prol do outro, para honrar esse sentido de dever. Não, eu sinto que eu devo doar tudo isso ao outro. E além disso, pessoal, veja bem, ele perdoa todo mundo pode pisar o tanto que for no calo dele. Ele perdoa prontamente todo mundo, mas não se perdoa de forma alguma. A partir do momento que ele comete um deslize, aí ele sente que ele tem uma dívida ainda maior com aquelas pessoas que ele ofendeu. Nossa, eu esqueci do aniversário do meu ente querido, caramba, eu esqueci de pagar a conta que fulano pediu para eu pagar, não, agora eu mereço ser mais capacho ainda do que eu era. Então veja, não há aqui uma percepção de que eu posso ser perdoada, eu posso ser desculpada, não há essa percepção de que não, gente, errar é humano, inclusive para mim, errar é humano para os outros, agora para o sujeito Naja nunca é. Eu deveria saber, eu deveria ter antecipado isso aqui, não antecipei, então agora eu mereço toda a ira dos demais, eu mereço toda a humilhação dos demais, toda a impiedade, mereço ser pisada, mereço ser tratada mal absolutamente, implacavelmente, porque eu cometi um deslize. Então veja, é um excesso de doação, uma doação desmedida de tudo, como eu disse, até mesmo da própria dignidade. Agora, quando é hora de receber, o sujeito ele não sente que ele é digno de receber absolutamente nada, a não ser pancada, a não ser mais humilhação ainda. Por isso, pessoal, alunos meus do curso Sagrado Feminino, vocês assistiram provavelmente já as videoaulas bônus, onde eu trato de medicamentos matridonais. Vocês devem estar se lembrando da homeopatia da placenta. A homeopatia da placenta é conhecida como o medicamento matridonal da segunda chance. É muito adequado para casos como esse aqui. Em paralelo à homeopatia da Naja, obviamente. Pessoal, na maior parte dos casos, a gente percebe uma ação mais significativa dos medicamentos matridonais quando os conjugamos com o simílimo adequado para aquele caso. Aqui não vai ser exceção. Então, estou chamando a atenção da placenta porque ali na placenta o que a gente observa é uma tendência à autoculpabilização sem a possibilidade de redenção no fim do túnel. Eu cometi um deslize, agora o resto da vida eu tenho que pagar o pato por esse deslize que eu cometi.
para mim não há perdão, para todo mundo há essa possibilidade do perdão, menos para mim. Então, placenta poderia ser um excelente complemento aos casos Naja que vamos acompanhar. Agora eu vou chamar a atenção de vocês, pessoal, para as distinções em relação a laqueses. Há muito mais diferenças que semelhanças, pessoal. Na verdade, semelhanças a gente pode contar nos dedos, semelhanças com laqueses. São cobras completamente diferentes. A começar, por exemplo, do temperamento, por assim dizer. Não seria o termo mais adequado, mas vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Naja, vocês imaginam, veja bem, só trabalhando com deduções a partir dessas informações, desse esqueleto aqui que eu trouxe para vocês. Vocês acham que é uma pessoa tímida ou extrovertida? Como é que a gente imagina o capacho? O capacho não se expressa, não fala de jeito nenhum o que ele pensa. Tudo pode ser potencialmente ofensivo, então é melhor não falar nada. Então veja, a gente já deve automaticamente recrutar uma pessoa tímida. Laqueses é tímido, pessoal? Pelo amor de Deus, nós temos a rubrica loquacidade, que eu costumo dizer que é a pessoa que é uma matraca. Laqueses, assim, há exceções, obviamente. Existem sempre faces opostas da mesma moeda a nível de personalidade homeopática, mas a laqueses introvertida é muito mais rara, pessoal, mas existe. Só que na maior parte do tempo, qual que é o tipo laqueses que a gente vai observar? Falação danada que a gente custa aguentar o ouvido saindo fumaça o tempo inteiro, enquanto nós estamos com uma laquese do nosso lado. O que mais que a gente tem aqui, pessoal? Aqui, veja bem, é um ofídio friorento. Tem gente que acha que todo ofídio é calorento, ao ponto assim de, muitas vezes o doente dizer pra gente que, nossa, eu não aguento calor de jeito nenhum. Tem gente que já pensa numa cobra automaticamente só por causa disso. Não, pessoal, a gente tem uma personalidade friorenta aqui, vípera também, vípera berus, é um ofídio friorento. Então a gente tem aqui um friorento, Naja já é calorenta, como a gente sabe. Outra modalidade aí de melhoria e agravamento, né, consequentemente, aqui nós temos piora à noite. Laqueses, a gente sabe que existe um pico ali de melhoria, um pico de energia que a personalidade laquese sente à noite. Aqui nós teremos melhora com o movimento. É uma pessoa, o capacho, vocês acham que ele trabalha muito ou pouco? Principalmente para os outros, trabalha pra caramba, é uma personalidade industriosa. E o movimento, enquanto ele está na ativa, ele sente que está cumprindo o dever dele, ele sente que ele está agradando aquelas pessoas que são caras a ele, apesar de humilharem, mas não vem ao caso. Ele está o tempo inteiro fazendo alguma coisa, ele sente que ele deve estar na ativa e o movimento melhora, consequentemente, Naja. O movimento piora, laqueses, tanto é fato que não à toa costuma se atribuir a aversão ao trabalho, a personalidade laqueses, pensando inclusive nisso. O que mais que a gente tem aqui, pessoal? Aqui é um sujeito que ele vai cumprir regras. Ele vai fazer tudo direitinho, consciência moral, igual eu falei, pesadíssima aqui, ao ponto do moralismo. O sujeito não pode fazer nada que seja fora do convencional, nada fora do que rege o script, os protocolos sociais. Eu tenho que andar na linha, tem que ser extremamente rígido comigo. Laqueses não, pessoal, uma das personalidades mais excêntricas da matéria médica, inclusive não é muito difícil da gente deduzir por quê, porque o intuito é chamar atenção. Então, normalidade não chama atenção, o indivíduo que ele tende a ser bastante excêntrico, para dizer o mínimo. O que mais que a gente pode ter? Aqui a gente não tem ciúmes. Veja bem, todo mundo não, né? Mas tem muita gente que acha que toda cobra é ciumenta. Naja não é ciumenta, laqueses é. Não precisa nem dizer, né, pessoal? Não temos uma personalidade desconfiada. Tem muita gente que supõe que todo ofídio é desconfiado. Porque tem esse... É claro, pessoal, é com uma certa razão que a gente pensa isso, porque um réptil ele não tende à manipulação, então é claro que ele tende a projetar isso para os demais. Se eu manipulo, eu acho que os outros manipulam também. Mas aqui eu sou vítima, na maior parte do tempo, da manipulação. Aqui, na verdade, o que a gente tem como probabilidade maior é uma ingenuidade. O sujeito ele vai caindo em armadilhas, ele muitas vezes é humilhado e não vê, muitas vezes vê. E tem vezes que qualquer um observa que ele está numa relação abusiva e ele não vê. Ou seja, ele tem uma esperança de que o outro vai perceber que ele está pisando na bola, que o outro vai mudar, ao ponto de aceitar aquela condição de servir de tapete ali do sujeito manipulador eternamente. Ele não vê mal, muitas vezes, naquilo.
Então aqui a gente vê o extremo oposto da desconfiança, diferente Laquese. Laquese está o tempo inteiro lendo, tentando ler as intenções secundárias, subliminares dos demais. Aqui não, poço de ingenuidade e normalmente se dá mal por isso, pessoal, um poço de inocência. Agora, existem forças que os animais tentam controlar dentro de si o tempo inteiro. É aquela questão do antagonismo interno que eu falei com vocês, pessoal. Eu tenho a impressão que existe alguma coisa me sabotando. Se não fosse esse sabotador, eu seria perfeita, seria toda poderosa, eu teria acesso a tudo, eu seria a onipotência em pessoa, mas tem uma coisa dentro de mim aqui que é isso aqui que atrapalha. Todas as personalidades animais têm um tipo de antagonismo interno, é por isso que eu elenquei, que eu estabeleci uma correlação com a Nakad, onde a gente percebe essa dualidade de personalidade de uma forma bem marcante. Em Laqueses, a gente vai notar algo parecido com isso, pessoal, no tocante à sexualidade, porque é uma personalidade extrovertida na maior parte do tempo? Sim. Não tem muita vergonha? É verdade. É excêntrica? Chuta o balde em relação às regras? Sim, tá nem aí porque chama atenção. Se está chamando atenção, tá tudo bem. Mas veja, ele desconfia um pouco dessa pulsão sexual significativa que fica brotando ali o tempo todo. É uma mulher, quando é o caso de uma mulher. O caso do homem também vai ser a mesma coisa. São pessoas muito fogosas, pessoal, e a pessoa tem muito medo do que pode acontecer se ela der vazão a essa sexualidade do jeito que ela se apresenta ali. Então, o antagonismo interno nesse sentido, nossa, eu deixo isso sair ou não, ou eu tenho que reprimir isso aqui. Então, é uma potência sexual que assusta Laqueses. Em Naja, essa dualidade, essa ambiguidade, ela vai se dar em que quesito? Em relação a que dinâmica? Consciência moral. Estou fazendo certo? Estou fazendo errado? Estou cumprindo as regras? Estou cumprindo as regras a contento? Será que eu dei o melhor de mim? Será que a pessoa ficou ofendida? Será que realmente ela está satisfeita? Será que eu não deveria me entregar mais a ela para ela não me abandonar? Então os dilemas giram em torno do quanto ela está cumprindo os protocolos sociais, protocolos morais, as quais ela é devota, as quais ela toma como diretrizes comportamentais. Aí, pessoal, eu disse que também estabeleceria uma correlação entre Naja e Auron, que definitivamente é a personalidade com que Naja mais se parece. Isso aqui se a gente não perscruta as entranhas de cada um, a gente não consegue perceber a diferença. Mas a gente vai explorar não apenas semelhanças, mas diferenças para que a personalidade Naja ela fique bem clara para vocês. Por que Naja não pode ser considerado Auron? Então veja, primeiro chamando atenção para os elementos em comum. As duas personalidades têm a sensação que negligenciaram o seu dever. Não, eu falhei com aquilo que eu deveria ter feito. Eu falhei com a palavra dada, eu não cumpri a contento com a minha tarefa, eu não honrei a minha responsabilidade, a responsabilidade foi delegada a mim. Então isso aqui é comum, e aí com todas as consequências. No caso, eu vou apresentar inclinações suicidas quando eu percebo que eu falhei? Sim, é a primeira reação, pessoal. Principalmente a gente está falando de uma personalidade Auron ou uma personalidade Naja já muito desequilibrada. Além de que, quanto mais a personalidade está desequilibrada, mais o luetismo fica marcante. Ou seja, o que o luetismo apita no ouvido de Auron e Naja o tempo todo? Que não tem jeito. Agora que você pisou na bola, criatura, não tem volta. Acaba com a sua vida, porque não tem jeito, não tem esperança, não tem como se retificar, não tem redenção para você, não tem luz no fim do túnel, não tem segunda chance para você. Então o sujeito ele se trata dessa forma, com inclusive uma ótica de ultimato. Não, acabou para mim, não tem mais solução, não tem o que fazer. Então veja, nos dois casos a gente vai perceber isso aqui. Nos dois casos também veja, até a nível clínico também, pessoal, a gente percebe muitas semelhanças. Em Auron, em Naja, a gente nota uma asma que ela piora quando o sujeito deita. Às vezes ele não consegue ficar deitado totalmente na horizontal, que eu quero dizer que ele sente que já tem que sentar e respirar fundo, falta ar. Aqui a gente percebe medo também de doença cardíaca. Os dois medicamentos têm um tropismo muito significativo pelas válvulas cardíacas. Então até isso é similar, pessoal. A tendência à endocardite também a gente percebe aqui. E o sujeito também, os dois, tanto Naja quanto Auron, tem muito medo de uma doença incurável, principalmente uma doença cardíaca incurável. Até o próprio inconsciente já, querendo ou não,
trazendo à tona essa constatação de que não, seu calcanhar de Aquiles é o sistema circulatório, então você está com medo de doença, tenha medo de doença no aparelho circulatório, que com certeza, se acontecer algum problema na sua saúde, vai ser ali, a nível de válvulas cardíacas. Os dois melhoram ao ar livre, os dois desejam estimulantes. Estimulante, o que é que eu quero dizer? Pessoal, é bebida alcoólica, é café, é comida apimentada. Os dois adoram esse tipo de coisa. Só que Naja é uma contradição danada, porque ao mesmo tempo que Naja quer beber cachaça, que eu tô falando, pessoal, piora os sintomas. Então, quero, mas me faz mal pra caramba. Em Auro, não necessariamente. Auro até prestigia um pouco os efeitos do álcool, porque ele recobra aquele sentido de força que ele faz questão de sentir o tempo todo. Agora, as diferenças, pessoal, no caso de Auro, por que é tão pesado falhar? Por que o sujeito ele não suporta essa percepção de que ele não honrou com as suas responsabilidades, não honrou com o seu dever? Porque Auro se coloca como aquele que é responsável por muita gente. Mesmo no caso de uma mulher, pessoal, essa mulher, quando ela é chefe do lar, ela se coloca como provedora, às vezes até disputando espaço ali com o marido, ela quer centralizar todas as funções de provisão àquele lar. Eu não apenas educo os filhos, mas sou eu que coloco comida na mesa. Todo mundo pode ficar tranquilo aí, pode contar comigo que eu dou conta do recado. Então veja, pessoal, se eu estou me colocando nessa situação, veja que eu me coloco numa posição de destaque, eu me coloco numa posição de líder, como Schouten nos ensina, de uma espécie de pastor. Aquele pastor em que as ovelhas confiam, que vai guiando aquele rebanho. O rebanho confia ali no seu pastor, confia no seu mestre. Se eu piso na bola, gente, eu coloquei todo mundo em risco. Olha, essas pessoas confiavam em mim. Então veja, existe aqui uma dúvida de natureza moral, existe uma lesão de natureza moral, falhei com o meu dever, sim. Mas não é só isso, pessoal, que acaba fazendo com que Auro sucumba. Porque veja, se eu me coloco no patamar de liderança, a gente pode chegar à conclusão que o orgulho ferido, esse sentido de honra ferida, também vai muito mais fundo em Auro. Então, é o que Schouten já havia nos ensinado. Enquanto a série da prata, homeopatias que ressonam ali com a quinta linha da tabela periódica, que é a série da prata, são personalidades que vão sucumbir principalmente por sua ambição, homeopatias na série do ouro, onde inclusive se situa o próprio Auro, daí o nome da série, sucumbirão principalmente em função do seu orgulho. Gente, é normal, às vezes você cometeu um deslize, ok, tinha muita gente que dependia de você, vai respingar de certa forma nessas pessoas, sim, mas para Auro, isso aqui é insuportável. Ele não suporta constatar que não, errar é humano e algumas pessoas vão se prejudicar por causa do meu erro, mas aí é só eu tentar retificar, eu posso dar um jeito nessa situação. Isso não entra na cabeça dele. Por quê? Porque ele é um guardião. A Auro, ele encabeça de corpo e alma mesmo, pessoal, esse líder guardião, esse papel de líder guardião. Se ele tem esse posto de alguma forma desonrado, seja porque ele cometeu um deslize, seja por algum motivo de força maior, ele não se perdoa. Agora aqui no caso de Naja, não é porque eu me coloco nessa posição de liderança, não é, eu vou adoecer, não é por honra ferida, é porque veja, se eu deixo de ser escapacho, se eu digo não para aquela pessoa que ela tenta me manipular de alguma forma, se eu digo não, se eu coloco limite para essa pessoa que está vindo com trocentas pedras para cima de mim, eu vou ofender essa pessoa. E isso é errado. E essa pessoa vai ficar chateada comigo e ela vai me deixar sozinha, eu serei abandonada. Então veja, são preocupações idênticas. Normalmente a mulher Naja, ela se preocupa muito com o bem-estar dos familiares, mas é porque, no fim das contas, primeiro porque existe essa percepção de que o não ofende. Então esse é o primeiro problema. E se eu ofendo, qual que é o problema em ofender? Eu ficar sozinha, eu vou ser isolada, eu vou ser retirada desse seio familiar, eu vou ficar abandonada, desamparada. O medo do abandono, na verdade, é um pano de fundo de maior parte dos ofídios. Isso é muito importante, fique claro para vocês também. Agora, como é que Naja chega aqui, pessoal? Seguindo uma via que ela é comum a todos os ofídios, que é esse desejo de ser magnetizado. O que é o desejo de ser magnetizado? Eu já havia falado sobre isso no vídeo de Laquesis, pessoal, esse é um conceito muito mal explicado. Desejo de ser magnetizado, desejo de ser mesmerizado, vocês devem tomar isso como
uma busca, é um desejo de ser guiado, é um desejo de ser dominado, é um desejo de estar sob a influência de uma espécie de referência carismática, uma referência líder que seja. Eu quero que alguém me instrua acerca de que caminho eu devo trilhar, por que caminho eu devo andar. Então esse desejo de ser magnetizado é um desejo de ser guiado, pessoal, por outra pessoa. Então tomem isso como um sinônimo desse desejo, desse anseio por essa magnetização. Só que aqui chega ao ponto do sujeito ansiar tanto por essa magnetização que ele acaba ele não encontra exatamente o limite para isso aqui. Ok, eu encontrei alguém que parece que essa pessoa sabe mais, parece que essa pessoa é mais sábia. E deixar claro que o sujeito Naja não vai se deixar magnetizar por qualquer um. É por aquele sujeito que ele gostaria de ser, no fim das contas, e não tem coragem. É por aquele tipo de líder, aquela pessoa que se sobressai, que ele gostaria de ser, mas não consegue. Ou seja, quando a gente vai analisar as preferências, o tipo de personagem de filme com que Naja mais ressona, normalmente, se for uma mulher, ela vai ressonar com a rainha, ela vai ressonar com a imperatriz, é aquela que manda, é aquela que desmanda, é aquela que ela faz acontecer ao seu bel prazer, quando ela deseja, ela faz valer a sua vontade. Muita afinidade com vilões também, pessoal, principalmente se esse vilão ele é um pouco mais glamuroso, que é justamente onde ele gostaria de estar. Mas veja bem, por causa de tanta barreira moral, é claro que eu não vou me sentir à vontade em sendo aquela pessoa que domina os outros, que eu tenho muita sensibilidade em relação aos demais, muito medo de ofender. Se eu tivesse nessa posição de comando, eu ia durar um dia ou menos, porque, a partir do momento que eu desse uma ordem, eu já ia interpretar aquela ordem como uma invasão de espaço, invasão de liberdade, um ferimento da liberdade, ir e vir do outro, um ferimento da sua autonomia. Então, eu não posso fazer isso não é moral. Então o sujeito ele nunca vai conseguir estar naquele patamar em função de tantos entraves morais que ele se impunge. Então obviamente isso aqui vai ficar no sonho. Não, eu queria muito ser esse tipo de pessoa, mas eu não sou, eu não posso ser, para mim não parece algo correto. Mas eu estou disposta a seguir alguém com essas características, eu estou disposta a me curvar a alguém assim, porque no fim das contas é aquele alter ego que eu não tenho condições de desenvolver, que eu sinto que eu não tenho capacidade de externalizar em função desse excesso de zelo em relação aos demais, às liberdades alheias aos sentimentos dos demais. Então, pessoal, é muito aquela situação de, ao mesmo tempo que eu percebo que essas pessoas que me magnetizam, elas me humilham, elas pisam em mim, ao mesmo tempo o sujeito Naja, ele tem uma certa adoração por essas pessoas. É só assim para ele conseguir aguentar isso aqui por tanto tempo, pessoal, porque no fim das contas é aquilo que eu queria ser e não consigo. Então eu tenho uma certa relação de admiração também, não é só essa relação de condição subalterna. Existe uma admiração, um desejo, tem uma parte minha que queria muito estar naquele patamar. Então é mais um motivo para eu me subjugar, é mais um motivo para eu estar a serviço dessa pessoa. Agora, como é que eu vou admirar essa pessoa? Essa pessoa é tudo que eu queria ser, no fim das contas. Como é que eu vou admirá-la tanto e não vou aceitar tudo quanto é desaforo que ela projetar em cima de mim? Não, eu vou fazer tudo o que ela quiser que eu faça. Então vocês percebem como essa relação de dominação ela vai sendo reforçada por uma fraqueza na personalidade do sujeito Naja. Só para fechar, pessoal, eu gostaria de enfatizar que existe uma sensação aqui em Naja que ela é muito peculiar, que é aquela sensação de que os órgãos estão se juntando. Os órgãos é como se eles estivessem se compactando dentro do meu organismo. Isso a gente só tem aqui, basicamente. Eu desconheço uma matéria médica que tenha essa sensação de que tá tudo se juntando. Às vezes eu tenho a sensação de que tem um fio também conectando todas as estruturas, todos os órgãos aqui do meu lado esquerdo. Pode alternar também para o direito, pessoal, mas principalmente no lado esquerdo tem a sensação de tem um fio repuxando e conectando tudo, mas o mais marcante é que os órgãos estão compactos, estão todos compactados, está tudo junto. Outro medo, esse medo eu preciso salientar porque a gente acha que só fósforos ou os fosfóricos que tem isso aqui, pessoal, que é o medo de chuva. Deixar claro, pessoal, fiquem muito atentos, porque no caso de fósforos,
não é exatamente a chuva que o amedronta, é mais o barulho, ou seja, o relâmpago, é o trovão, não necessariamente a tempestade. Se for uma tempestade, não existe tempestade tranquila, pessoal, mas o que eu quero dizer é uma tempestade onde esteja caindo água, mas não tem aquele vento forte, não tem trovão. Ok, Fósforos, ele prefere que não esteja chovendo, mas não amedronta tanto em relação a uma situação em que tem trovão, em que realmente tem uma ventania braba, tem relâmpago. Agora aqui em Naja, medo de chuva. Qualquer chuva, independentemente da intensidade, Naja tem um certo receio. Já falei sobre a conexão com o fogo também. Então, um sujeito que ele sonha muito com fogo, principalmente que está atacando, lançando mão do fogo. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigada por terem me acompanhado até aqui. Até a próxima. E para você que ainda não é meu aluno do curso Sais de Schussler e a Microengenharia Orgânica, não perca essa oportunidade, como eu disse, válida até quarta-feira. Abraços, pessoal. Até a próxima.